Mas isso eram esses consensos que existiam na época e que você ajudou a quebrar, são organizações governamentais que decidem, tipo... Na verdade, assim, todas as linhas da medicina, da nutrição de saúde, elas têm diretrizes. Então, a diretriz, ela não é impositiva. Você não é obrigado a seguir uma diretriz. Mas quem faz a diretriz? Os profissionais da área. Mas eles, como que eles se agremiam Então, diretrizes deveriam ser norteadas por evidências. Uhum. Por algum motivo, e essa é a pergunta da nossa mesa de profissionais sempre, por algum motivo, as evidências novas são deixadas de lado, são ignoradas, e muito porque realmente, quando se coloca ali uma verdade por muitos anos, é muito difícil quebrar isso. Mas quem tem o poder de atualizar as diretrizes? Os conselhos poderiam fazer mais por isso. Sim, poderiam fazer mais por isso. Mas aí é que tá, porque como ela não é impositiva, você não é obrigado a fazer isso... Então ninguém liga. Você pode. Acontece que assim... Se eu oriento um paciente meu completamente numa abordagem completamente contrária às diretrizes e algum problema acontece, eu vou precisar justificar por que eu agi na contramão das diretrizes. Entendi. Entende? E em nutrição ainda é muito mais curioso, porque em cardiologia, por exemplo, mudam-se estilos tipos de abordagens com muito menos evidências do que a gente tem em nutrição para quebrar um pouco do que é base de prescrição de diretriz. Então a nutrição é muito mais conservadora. Muito mais. Do que cardiologia? Eu diria que sim. Caralho? Eu diria que sim. Por quê, mano? Por que o pessoal... A resposta me veio, mas tá muito cedo pra eu ser cancelada agora. Você tá no lugar certo. Você tá no lugar Todos certo ainda. pra ser cancelado. Vamos deixar, já tá... Tá. Nossa, ia dar muito... E aí eu fui dividindo isso e tudo mais, e com o meu consultório, aqui em São Paulo, e fui palestrando pelo Brasil. Eu estive em 14 estados brasileiros em um ano. Da hora. Então, eu trabalhava, atendia de segunda a sexta, na sexta entrava num avião, ia para algum lugar, palestrava sábado o dia inteiro, domingo o dia inteiro, segunda estava de volta. E isso tudo usando a internet, e na época era Snapchat. Então, era tudo no Snap. E aí, criou-se uma galera lá, uma turma de laretes lá, que a gente começou a se identificar pra caramba, mulherada, né, e tal. E essa turma foi crescendo muito. E como eu nunca deixei de colocar ali pelo menos metade do que não é nutrição, então eu nunca tive um Nutri-Lara Nesteruk ou nada disso, muito pelo contrário, eu sempre disse que eu estava nutricionista, não era nutricionista, estou nutricionista ainda, não sou, então nada me impede de mudar amanhã de profissão. Claro. E de expandir os negócios e tudo mais, então eu conservei essa parte pessoal. E essa parte pessoal, conforme o tempo foi passando, foi fazendo muito mais movimento do que nutrição em si. E eu... Pode falar, desculpa. Não, eu não quero interromper. E aí, então, essa coisa foi crescendo e tal, e eu dividia ali, sempre divido ali. Hoje, muito menos, porque a exposição é uma coisa que dá uma cobrada. Para que eu estou falando isso? E aí, hoje, muito menos, mas assim, eu colocava ali sempre um pouco do meu pensamento de negócios e tal. E como eu fui muito bem-sucedida nos negócios, que eu venho de não ter nada, de ter morado em casa que não tinha luz, de ter pedido dinheiro no semáforo, de ter passado fome. Hoje você me vê bonitinha assim, mas eu era estragada. Muito. E aí, como eu vim disso e fiquei muito bem sucedida, uma das coisas que eu divido ali, que eu sempre dividi ali, foi a noção de negócios, essa visão de negócios. Então, 2 anos atrás, eu abri um material, um curso só para profissionais da área da saúde, ensinando essa galera a fazer negócio, a ganhar dinheiro. Legal. Entendi. Bom, esse lance da galera te cancelar e tal, não parece estar funcionando muito não, né? Eu vou te falar, é maravilhoso, tá? Se souber usar o cancelamento, é maravilhoso. Vira e mexe, quando os negócios estão estáveis, eu falo pra ele, puta, podia dar um rolo, né? É bom, se você souber usar, mas tem que estar extremamente preparado. E aí tem que estar muito preparado em todas as esferas. A pessoal é a primeira, porque abala. Se te pega num dia que você tá ruinzinho. Sim. E aí alguém chama sua mãe de empadinha e seu pai de coxinha. Exatamente. Porra, aquilo derruba. Essa é a primeira. Sim. Aí a segunda, pra mim, você tem que estar certo do que tá falando ali para que o que eles falam não te abale. Então, quando alguém me fala, ela mata cachorrinho afogado no tanque. Se eu, por 1 minuto, achar que, de repente, eu mato mesmo, né, eu vou... Você vai se sentir culpada e fudeu. Você vai ter milhares de pessoas entrando na tua cabeça. E a terceira eu sempre tenho em mente assim, atingiu efetivamente, não é atingir efetivamente alguém que eu amo ou a minha receita? Então não é assim, tá todo mundo xingando na internet. Beleza, como que tá a agenda do consultório? Ninguém desmarcou.
Pelo contrário, a primeira vez que eu fechei minha agenda do tipo, não tem como marcar mais porque tá tudo lotado, foi no primeiro ano de consultório. Então, desde então, não tem como abrir. Então, afetou isso? Não. Ah, pô, então tá ótimo. E cada vez que você tem um cancelamento, vem milhares de pessoas até ali para ver qual é. É verdade. E aí, sempre. E aí eu tenho para mim o seguinte, se o trabalho tá feito, se tá tudo ali já, dessa galera que chegou, 70%, olha com calma. Desses 70%, de repente, uns 50% ficam por mais um tempo. Desses 50%, 20% se perdem, mas 30% ficam e compram teu produto e compram a tua. Então, na verdade, ao longo dos anos, como foi construindo essa galera ali, quando os cancelamentos recentes foram acontecendo, a minha galera tá suave. Eu sei que tem a galera que fala, não, gente, calma, lá mais uma. não é, relaxa, mais uma, exatamente. Não, ela sai disso bem. Então, eu nunca saí de um rolo com menor do que estava antes de entrar. Entendi, não pode dizer que isso aconteceu comigo, Calma, recentemente. Mas tu também já tá com a tua agenda lotada há muito tempo, não é? Eu li que tem, 4 anos? 4 anos já que eu não consigo mais disponibilizar o telefone do consultório. Caraca, e como é que funciona isso? Vamos lá, se eu quiser marcar uma parada contigo, eu tenho que marcar pra quando? Não pode. Não pode? Não, já encerrei. Que maneiro, cara. Não pode. E isso veio justamente nesse primeiro ano, bom, com a internet. A internet é um negócio. Pra mim, é a internet. Eu lembro que eu tinha 600 seguidores na primeira vez que alguém sentou à minha frente e falou, eu vim por causa do Instagram. E aí eu falei, tá, peguei, entendi, é aqui. Então, já entendi, é pra cá. E aí, de lá, então, todo mundo, 90%, 95%, 99% vem de lá. Então, eu abri um dia a agenda no janeiro, e aí, naquele dia, o telefone disparou e fechou o ano. Eu errei, porque eu abri todas as vagas. Isso é uma das coisas que depois eu fui ensinar aos meninos, que a gente não pode abrir todas as vagas, porque esses pacientes precisam retornar. Então, foi um ano em que cada paciente que vem tem que retornar. Verdade. E aí, eu lotei todas as vagas do ano. Então, eu teria que trabalhar o dobro para atender aquelas pessoas. Então, foi um ano em que eu tive Eu não gosto desse negócio do burnout, mas eu fiquei paralisada na esquerda. Aconteceu isso com você? Fui pro hospital, mal pra caramba, aconteceu 2 vezes. 2 vezes de ficar paralisado? Uma vez eu tava no avião e eu tava descendo pra um evento. E aí eu paralisei inteira, fiquei torta assim. E eu lembro que eu falava pra pessoa do meu lado, eu tenho 28 anos. Tipo, eu achei que tava tendo um AVC, que eu ia morrer. Caralho. E toda torta. E aí a hora que o avião pousou, como chama? Não era a moça mais. A comissária falou pra mim, a gente vai pedir a cadeira e o médico. Eu falei, não pode ter cadeira e médico, porque a pessoa que me contratou tá lá fora. E eu preciso descer do avião e trabalhar. Caralho. E a outra vez também foi isso. Eu tava na rua, era noite, era 9 horas da noite, acabei de atender o último paciente, fiquei toda torta da esquerda aqui. E aí fui pro hospital e o médico me atendeu e eu lembro que ele perguntou, você trabalha muito? Eu falei, não. E aí ele falou assim, não, tem que estar descansada. Eu falei, não, com certeza. E eu preocupada porque era quase 10 horas e amanhã eu tinha que estar no consultório.